E vamos a mais análises das eleições com a Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com o ex-senador e ex-deputado federal pelo PSDB, José Aníbal. Deputado, boa noite. Boa noite, prazer estar aqui com você e com seus telespectadores. Bom, eu que agradeço a sua participação e vamos falar, eu quero saber de mais nada, como é que o senhor está vendo o encaminhamento dessas eleições, eu acho que das eleições mais radicais que a gente já teve aqui no Brasil, não é? Da redemocratização para cá, certamente, muito mais radical que qualquer outra, né? Mesmo com relação a 2018. E um ambiente muito duro, né? O voto é a festa da democracia, né? O grande momento que a população coloca a sua posição, não é? Constitui a representação parlamentar no executivo, enfim. Então, devia ser um procedimento em que um bom debate, ideias, algumas brigas, acusações, às vezes, alguns excessos, mas nada que envolva uma disputa fora daquilo que é razoável numa sociedade democrática, não é? A tensão exacerbada, esse episódio do Jefferson no domingo passado, depois aquele episódio de Paraisópolis aqui em São Paulo, Carla Zambelli ontem, tem outros de toda a natureza, né? De certo modo, todos que estão nesse processo passaram por momentos tensos, difíceis e de situações que não favoreceram a necessária tranquilidade, digamos assim, para que o eleitor possa fazer a sua boa reflexão, a sua boa opção quanto àquele em quem ele vai votar. Agora, o seu partido também passou por momentos muito difíceis e com o saldo final das eleições bastante ruim, pelo menos se a gente pensar em termos de eleição do Congresso e da própria participação na eleição presidencial, né? Mudou o histórico do PSDB com grandes perdas. Alckmin, que é vice de Lula, saiu do PSDB, que era do quadro antigo. Nós tivemos Rodrigo Garcia derrotado e imediatamente ele declarou apoio ao candidato Tarcísio e também a Bolsonaro, e aí foi levando toda a parte mais jovem do PSDB, inclusive o presidente daqui de São Paulo, né, do partido, que também está apoiando, está inclusive hoje junto na apuração, não é, acompanhando. Agora nós temos aí os chamados cabeças brancas do PSDB apoiando o Lula. Nós tivemos demonstração, inclusive, de Fernando Henrique Cardoso, José Serra, que teve o voto aí misturado, ele apoia Tarcísio em São Paulo, mas o Lula para a presidência. O que vai sobrar do PSDB a partir disso? Vai ter uma refundação do partido? O João Dória também saiu e João Dória já teve uma escolha conturbada, dividido o espaço com o Eduardo Leite, que agora é um dos que disputam vaga para governador, não é? Pois é. Nós tivemos uma reunião sábado passado, não ontem, sábado retrasado, em que a posição de apoiamento ao Lula foi majoritária no diretório estadual do partido. O presidente do partido chegou a admitir isso, e é fato, não é? Com relação ao governo do Estado, houve uma liberação, não houve uma apuração, não é? Mas houve uma liberação. Eu lamento muito. Eu acho que o PSDB realmente teve um novo atropelamento. Não tivemos candidato à presidência da República, o nosso candidato eleito em prévias, o Dória, não tinha a menor chance, um grau de rejeição enorme, uma aprovação baixíssima. Eu defendi, quando o Dória renunciou à candidatura, que a gente colocasse o Eduardo Leite. Eu acho que o Eduardo seria uma grande novidade nessa eleição. Está se provando agora no Rio Grande do Sul, onde ele está em condições de vencer as eleições, porque ele não entra na polarização. Ele procura focar nos desafios que o Brasil tem. O problema do Brasil não é você, não sou eu, não é quem está nos filmando. O problema do Brasil são os desafios que nós temos. Agora mesmo, vindo para cá, eu vi o quanto tem de gente morando em rua, de gente pedindo alguma coisa para comer, não é? O Brasil é um país riquíssimo, você conhece bem a economia, é uma produção de grãos e de carnes, etc., extraordinária, e não consegue oferecer uma qualidade de vida melhor para a sua população. Temos gente passando fome aos milhões. Como é que a gente se entende, e aí nos entendermos todos, para sairmos dessa situação? Não é possível que a gente não consiga construir uns denominadores comuns, como vários países já fizeram. A Coreia, que teve esse episódio dramático ontem de Halloween, sim, mas a Coreia fez um pacto no país pela educação, mudou o país. A Irlanda fez isso. São países menores, mas tem países maiores que fizeram isso ou fazem isso há muito tempo.
O Brasil precisa fazer isso. Olha, quem vencer essa eleição, e eu defendi enfaticamente o Lula como candidato, pela democracia, pelas liberdades, pela cultura, né, pelo bem-estar da população, vai ter que amanhã começar a pensar como fazer, criar uma convergência básica, inclusive com o parlamento, para que o Brasil possa, de fato, encarar os seus desafios. O PSDB, você me pergunta quais são as perspectivas, nós vamos começar a pensar melhor sobre isso a partir de amanhã. Mas, de alguma forma, já existem aí movimentos internos. Nós temos uma boa chance, pelo que vocês indicaram até aqui, o Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, o Riedel, no Mato Grosso do Sul, e a Raquel Lira, no Pernambuco, e o Pedro Cunha Lima, na Paraíba. Então, são uma leva jovens, né, de jovens que podem ser eleitos governadores e certamente terão um papel muito importante em uma revitalização do PSDB. Ou, provavelmente, além de revitalizar, o PSDB buscar um entendimento com outras forças políticas em torno desse programa para encarar, enfrentar os desafios que o Brasil tem. Perfeito. Nós voltamos a conversar daqui a pouquinho. Eu estou com o Zé Aníbal, ex-senador e ex-deputado federal pelo PSDB. Nós vamos continuar acompanhando a apuração e todas as informações das eleições com vocês. E eu continuo com o Zé Aníbal, ex-senador e ex-deputado federal do PSDB. O senhor falava antes e uma rediscussão do posicionamento do PSDB com essa renovação, inclusive, que pode vir com os governadores que podem ser eleitos. Agora, não é a ala mais jovem do PSDB que vem tomando posições diferentes da ala mais tradicional. Isso ocorreu já na eleição de João Dória e agora nesse apoio dado à candidatura de Tarcísio e também a de Jair Bolsonaro. E tem mais, em relação a Tarcísio de Freitas, a gente já vê conversas avançadas, embora se negue, para a participação no secretariado. Até se fala que já houve entendimento sobre isso. Eu desconheço, mas ouço falar. Eu acho que é um erro gravíssimo. O PSDB não tem nada a ver com o que o Tarcísio representa. O Tarcísio é um ministro de infraestrutura. Eu conheço bem do Senado, porque nós estávamos votando o novo marco regulatório de ferrovias, um projeto do Serra, e aprovamos. É um projeto que agora permite ao governo autorizar quem queira fazer alguma ferrovia no Brasil, autorizar que ele faça, desde que ele apresente condições básicas para isso. Quando nós estávamos terminando a votação no Senado, ele editou uma medida provisória para ele poder se antecipar ao final da votação, que seria aprovado como foi, e começar a dar concessões. Ele já deu 30 concessões até aqui. Só que o jornal Valor fez uma matéria em abril mostrando que eram ferrovias de papel. Essas concessões foram dadas no ano passado, nenhuma delas tem qualquer projeto executivo. Aquilo é uma... serviu para ele dizer que isso aí vão investir centenas de bilhões, 3 milhões de empregos. Agilização mesmo da infraestrutura. Né? Da infraestrutura, tudo no papel. Eu acho que ele falou de forma muito leviana de São Paulo. É uma conversa muito fácil de, porque eu vou fazer isso, vou fazer isso. Não é à toa que o PSDB esteve 28 anos no governo de São Paulo. Renovou a confiança do eleitor de São Paulo durante 7 mandatos consecutivos, porque foi uma gestão que entregou para a população. São Paulo avançou, né, evoluiu muito. E o que aconteceu agora que não conseguiu mais manter essa confiança do Estado de São Paulo? Eu sei, o nosso candidato era um candidato pouco conhecido, né? Ele era o vice-governador. Com a saída do Dória, ele assumiu, fez várias entregas de projetos, de obras, enfim, programas pelo estado inteiro, conseguiu uma certa visibilidade com isso, mas depois no processo eleitoral ele não conseguiu segurar a sua posição. A questão clara, Denise, é que sem candidatura presidencial, o PSDB ficou sem um puxador, não é? O nosso governador aqui, o nosso candidato a governador, ele dizia: eu não sou nem à esquerda nem à direita, sou para frente. E num processo de polarização tão acentuada, as pessoas queriam saber quem era de um lado ou de outro lado. O para frente tinha que ser mais trabalhado para que houvesse o entendimento disso. É o que o Eduardo Leite conseguiu fazer no Rio Grande do Sul. É exatamente isso que eu ia perguntar, porque ele tem essa posição também, ele não quis apoio do PT também. E a Raquel Lira também.
a mesma coisa. Os dois conseguiram o tempo todo dizer, olha, não, aqui nós temos a eleição nacional, nós vamos votar, mas o que é fundamental para nós, gaúchos e pernambucanos, é a eleição estadual. Como é que cada qual que se apresenta vai propor soluções para os nossos estados. O Eduardo conseguiu fazer isso com muita destreza, né? Ele já tinha feito um bom governo e a Raquel foi uma excelente prefeita de Caruaru. Inclusive as pessoas já chamavam ela de Racreche, porque ela fez muitas creches em Caruaru. E isso acabou dando uma imagem a ela de gestora pública, de administradora, que consegue entregar para a população, consegue realizar aquilo que promete, não é? A população confiou nela, portanto, do mesmo modo no Eduardo Leite. O fato é que eles conseguiram, mesmo não tendo um candidato a presidente, tivemos a Simone no primeiro turno, mas a Simone, infelizmente, não conseguiu furar a bolha, a polarização estava muito forte, e conseguiram se manter no segundo turno sem uma opção por um ou por outro. Senador, rapidamente para encerrarmos, qual a sua avaliação sobre a formação do novo Congresso? Muda muito em relação ao perfil que a gente vinha vendo? Olha, eu acho que se mantivesse o que estava, já era ruim. Houve algumas inovações que eu acho que não ajudam a melhorar. O fundamental é que o Congresso brasileiro tem que deixar de ser um Congresso que cada deputado é um agente de investimento. Quando mas pelo menos de distribuição de verbas, num nível que é maior do que aquelas que o próprio governo federal consegue dispor. Isso é inaceitável, isso é uma infringência à democracia. O parlamentar apresentar emendas dentro do que é razoável, né? Nada na casa desses bilhões e bilhões que eles estão conseguindo através de orçamento secreto, é do jogo democrático, né? Tem critério e tal. No orçamento secreto não tem critério nenhum. É um critério absolutamente aleatório e aí os escândalos sucedem, né? Para justificar o recebimento de dinheiro para a saúde, tem um prefeito que arrancou o dente da população inteira do seu município. Quer dizer, é crime isso, mas como é secreto, você não pode imputar responsabilidade. Não tem origem, né? Eu espero que o novo presidente mude essa relação com o Congresso, né? Que consiga trazer o Congresso para uma boa reflexão sobre o país, não para ficar ali submetido ao Executivo nas suas vontades, ainda quando essas vontades são danosas para o país. Perfeito, eu agradeço muito a participação de Zé Aníbal, ex-senador e ex-deputado federal pelo PSDB. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, muito obrigado a você e os telespectadores. E que tenhamos um bom final de dia.